Linchain. Linchain. Análise inteligente do mercado cripto. Bem-vindas e bem-vindos. O material que a gente está analisando hoje nos propõe um desafio: esquecer quase tudo que a gente acha que sabe sobre dinheiro. É um convite tanto, né? Com certeza. O texto se chama A Alquimia da Dívida e a Ilusão do Dinheiro Moderno. O título já, assim, entrega a que veio. Nossa missão aqui é mergulhar nessa visão e entender por que aquele número na nossa conta bancária talvez não seja o que parece. Exato. E a primeira provocação do texto é justamente essa: o que a gente sente quando olha para o nosso saldo? Segurança, talvez poder. É uma boa pergunta. A ideia central é que o dinheiro não é uma coisa física, sabe? Como ouro ou uma nota. É, na verdade, e eu adorei essa definição, confiança registrada. Confiança registrada. Isso é fundamental. É como se a confiança entre as pessoas fosse transformada num número, um registro de quem deve o que para quem. Perfeito. E isso já vira uma chave, porque significa que todo o sistema monetário não passa de um grande acordo social. Funciona porque, no fundo, todo mundo combina de acreditar que aquilo vale alguma coisa. É uma convenção. Totalmente. O texto é bem direto nisso. Se amanhã todo mundo acordasse e decidisse que, sei lá, o real ou o dólar não valem mais nada, o sistema inteiro quebraria. A grande ilusão, como o texto descreve, simplesmente se desfaz. Exato. É um sistema totalmente baseado em fé coletiva. Ok, vamos desvendar isso então, porque essa ideia de ilusão é bem forte. Um dos primeiros mitos que o texto derruba é aquela historinha que, nossa, todo mundo aprendeu na escola. Ah, do escambo? Essa mesma. A de que o dinheiro foi inventado para facilitar o escambo. Sabe, aquele fazendeiro que queria trocar uma vaca por 100 galinhas e não conseguia, aí inventaram a moeda. Pois é. Pelo visto, não foi bem assim. Não foi mesmo. E essa é uma das revelações, para mim, mais importantes. O autor argumenta que não existe nenhuma evidência antropológica séria de que sociedades inteiras funcionavam na base do escambo puro. Nenhuma. Nenhuma. Era muito mais complexo. O que existia antes das moedas era o crédito. Crédito. Como assim? Em vilarejos, em comunidades pequenas, as pessoas confiavam umas nas outras. Se você precisasse de grãos, você pegava com seu vizinho e ficava devendo. Ah, entendi. O famoso anota aí. Exatamente. Era um sistema de dívidas e favores mútuos, tudo registrado na memória coletiva da comunidade. Para mim, essa foi a parte mais chocante da análise. Vira de cabeça para baixo tudo que eu aprendi. Muda a perspectiva. Totalmente. Mas então fica a pergunta: se não foi para facilitar a troca de vaca por galinha, por que o dinheiro foi criado? Qual foi a real necessidade? Então, a origem é bem menos romântica e, digamos, bem mais estatal. Estatal. O texto aponta que a moeda foi essencialmente uma invenção do Estado para resolver dois problemas bem práticos: pagar exércitos e cobrar impostos. Ah, faz sentido. Pensa bem, era muito mais fácil pagar um soldado com moedas padronizadas do que com sacos de trigo, não é? Sim, claro. E para garantir que essas moedas tivessem valor, o Estado exigia que os impostos fossem pagos com elas. Isso forçava todo mundo a usar e aceitar aquelas moedas. Ou seja, o dinheiro já nasce de uma dívida. Exatamente. Da dívida do cidadão com o Estado. Então ele não nasce do comércio entre pessoas, mas de uma relação de poder entre o Estado e a população. Isso muda tudo. Muda completamente. E o texto vai mais fundo na consequência filosófica disso. Ao criar a moeda, o Estado transformou relações humanas, de confiança, de dívida moral, em aritmética impessoal. Aritmética impessoal. Que termo forte. É forte. Uma dívida deixou de ser uma promessa entre duas pessoas e virou um número frio num livro-razão. Isso permitiu, por exemplo, que a violência da cobrança de impostos ou da guerra fosse justificada por números. A obrigação se tornou algo quantificável, despersonalizado. Ok, entendi a origem histórica, que já é bem diferente do que eu imaginava. Mas como a gente salta disso, dessa ferramenta antiga de controle, para um sistema financeiro digital complexo que a gente tem hoje? Boa pergunta. O texto descreve essa transição como algo quase mágico, sabe? Ele usa a palavra alquimia
E dá um exemplo que, para mim, foi o que fez a ficha cair de vez. O do empréstimo no banco? Esse mesmo. Quando alguém vai ao banco e pega um empréstimo, sei lá, para comprar um carro, a gente tende a pensar que o banco está pegando o dinheiro que outra pessoa depositou e emprestando para a gente. Que é o senso comum, né? Exato. Mas não é isso que acontece. O texto explica que no momento em que o empréstimo é aprovado, o banco literalmente cria dinheiro novo, do nada. Ele apenas digita os números na conta da pessoa. Exatamente essa a alquimia. A promessa de pagamento futuro daquela pessoa, a dívida dela, é o que dá lastro para a criação desse novo dinheiro. Incrível! A dívida se torna moeda. O ato de se endividar é o que expande a quantidade de dinheiro na economia. A grande maioria do dinheiro que a gente usa hoje não foi impressa pelo governo. Não. Não. Foi criada digitalmente por bancos comerciais toda vez que alguém assinou um contrato de empréstimo. Ok, essa ideia de que dívida cria dinheiro é contraintuitiva. Mas o que acontece se a gente levar isso ao extremo? O texto faz um exercício mental que é francamente assustador. É assustador mesmo, e é aqui que vem a afirmação mais chocante do material. Se por um milagre, todas as dívidas do mundo, Todas? todas, de governos, de empresas, de pessoas, fossem quitadas hoje, nesse exato momento, não sobraria um único real, dólar ou euro em circulação. Peraí, o dinheiro simplesmente deixaria de existir? Ele evaporaria, porque ele é apenas o outro lado da balança da dívida. Isso é absurdo. Quer dizer que a nossa economia global só funciona se a gente continuar se endividando cada vez mais? O sistema exige dívida perpétua para não entrar em colapso? Essa é a conclusão inevitável da lógica do sistema, segundo a análise. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Quem mais se beneficia disso? Boa. O texto usa um termo forte, descrevendo o sistema como um cartel protegido por leis. Os grandes bancos têm essa licença quase divina de criar dinheiro. E em momentos de crise, eles criam ainda mais dinheiro para salvar a si mesmos e ao sistema. E a população geral? Paga a conta, principalmente através da inflação. Essa visão do sistema como um cartel é uma acusação bem pesada. O texto oferece alguma perspectiva que justifique o papel dos bancos como criadores de moeda ou ele só apresenta o lado crítico? O foco principal é a crítica, mas, implicitamente, a justificativa é de que esse sistema permite a expansão do crédito e o crescimento econômico. Certo, o motor da economia. Exato. A capacidade de criar dinheiro para financiar projetos e consumo é vista como o motor da economia moderna. O problema, segundo o autor, é que esse motor está superaquecido e não tem freios. Ele cria uma dependência patológica da dívida e concentra um poder imenso nas mãos de poucos. Certo. Então tudo isso parece muito teórico, mas o texto conecta isso com algo que todo mundo sente no bolso: a inflação. Sim. E a perspectiva que ele traz também é diferente. Sim. A gente costuma pensar: nossa, o preço do tomate subiu. O texto diz que o raciocínio está invertido. Exatamente. A proposta é, não são os preços que estão subindo, é o valor do seu dinheiro que está caindo. Uau! Como o dinheiro novo é constantemente criado do nada para financiar governos e empréstimos, a quantidade total de dinheiro em circulação aumenta. E, como qualquer bem, quando a oferta aumenta muito, o valor de cada unidade cai. Cada real no bolso compra um pouco menos hoje do que comprava ontem. Exatamente. E é por isso que o texto chama a inflação de imposto oculto. Imposto oculto. Ninguém recebe um boleto escrito imposto inflacionário, né? Mas todo mundo paga. É o imposto mais eficiente que existe, porque é invisível e inevitável. Pois é. Quando o governo ou os bancos centrais expandem a oferta de moeda, eles estão, na prática, confiscando silenciosamente uma pequena parte do poder de compra de todas as economias e salários da população. É uma forma de financiar gastos sem precisar aumentar impostos de forma explícita, o que seria politicamente impopular. Exatamente. Espere um pouco. Isso soa muito como uma teoria da conspiração. O texto explica como essa transferência de riqueza realmente acontece na prática, porque, para a maioria das pessoas, a inflação só parece que o pão ficou mais caro. Explica assim. E o mecanismo é mais sutil do que se imagina.
Não é um plano maligno de uma sala escura, mas uma consequência matemática de como o dinheiro entra na economia. Ok. Pensa assim, os primeiros a receberem esse dinheiro recém-criado são geralmente o governo, grandes bancos e corporações que pegam empréstimos gigantescos. Eles conseguem gastar esse dinheiro enquanto os preços no resto da economia ainda estão, digamos, antigos. Entendi. Quando esse dinheiro finalmente vai se espalhando e chega, através de salários e do comércio, nas mãos da população comum, os preços já começaram a subir para se ajustar à nova quantidade de dinheiro. Ou seja, quem está perto da torneira do dinheiro novo se beneficia. Sim, e quem está longe dela acaba pagando a conta com preços mais altos. Entendi. É o chamado efeito Cantillon. Quem bebe primeiro da fonte bebe água limpa. Quando a água chega no final do rio já está turva. É uma ótima analogia. E as consequências disso em larga escala? Quais são? São sistêmicas. O texto argumenta que esse modelo gera uma concentração brutal de poder e riqueza. Ele também prende países em desenvolvimento em armadilhas de dívida, pois eles precisam de moeda forte, tipo dólar, que não podem criar. E para as pessoas comuns? E talvez o mais perverso. Ele pune quem poupa e recompensa quem se endivida. Se o seu dinheiro perde valor parado no banco, o incentivo é gastá-lo ou investir em ativos de risco. O que alimenta bolhas especulativas. Exatamente. E crises financeiras que parecem ser um ciclo sem fim. Então, se o sistema tem todas essas falhas estruturais, como o texto chama, faz sentido que as pessoas comecem a procurar saídas, certo? Com certeza. E é aqui que a discussão entra nas alternativas tecnológicas, imagino. A busca por um dinheiro forte, ou seja, um dinheiro que não pode ser desvalorizado por decreto de uma autoridade central, não é nova. Historicamente, o ouro cumpriu esse papel. Certo. O que o texto argumenta é que, hoje, essa busca reaparece na forma de tecnologias como as moedas digitais descentralizadas. Elas não são vistas como uma mera moda, mas como uma resposta direta a um sistema monetário que muitos consideram quebrado. Isso levanta uma questão importante, então. O que essas alternativas propõem de tão diferente? A mudança fundamental é de paradigma. Segundo o texto, a ideia é substituir um sistema baseado em confiança institucional por um baseado em provas criptográficas. Provas criptográficas? Isso. Em vez de precisar confiar que um banco central ou um governo não vai desvalorizar sua moeda, você confia na matemática de um código, de um algoritmo que é transparente e não pode ser alterado por uma única entidade. O objetivo é tirar o poder de criar dinheiro do intermediário. E devolvê-lo a uma rede descentralizada. É uma tentativa de remover o elemento humano, com suas pressões políticas e interesses, da equação monetária. É a ideia de separar o dinheiro do Estado, algo que a gente não vê desde o fim do padrão ouro. A proposta, então, é que o dinheiro de alguém seja daquela pessoa de verdade, e não do sistema que o emitiu. É uma ideia poderosa. E um pouco assustadora também, não? Tirar o controle das mãos dos governos? Sem dúvida. É uma mudança radical na soberania sobre o próprio valor. E o texto não apresenta isso como uma solução mágica, mas como o início de um debate fundamental sobre o futuro do dinheiro. Chegando à conclusão, o texto pinta o cenário atual como um grande cabo de guerra. De um lado, essa alquimia financeira, que depende de dívida infinita. E do outro. Do outro, a promessa de uma escassez digital, onde o valor é programaticamente finito e não pode ser inflacionado. A analogia que ele usa é forte. O sistema atual é um castelo de cartas que precisa de um vento constante de mais e mais dívida para não desmoronar. E isso nos leva à questão filosófica que permeia todo o material, né? Qual seria? O dinheiro deve ser um instrumento de liberdade que permite às pessoas armazenar o valor do seu trabalho e tempo, ou deve ser um mecanismo de servidão que nos força a correr constantemente numa esteira de dívida e inflação? É uma pergunta forte. É um lembrete de que o nosso modelo atual, por mais que pareça a única opção, é apenas uma construção humana. E a história nos mostra, como o texto aponta, que todos os sistemas de dinheiro fácil e crédito ilimitado eventualmente cobraram um preço altíssimo da sociedade. A reflexão final do texto é quase poética.
diz que talvez o dinheiro seja só um espelho de nós mesmos. Um espelho. Sim, ele reflete nossa ganância, nossa busca por segurança, mas também, e talvez mais importante, nossa incrível capacidade de confiar uns nos outros, de criar sistemas complexos baseados em promessas mútuas. É uma visão interessante. No fim, tudo volta para a confiança. Exato. E para fechar, o autor deixa um pensamento no ar para nossa própria reflexão. O futuro do valor, do nosso dinheiro e da forma como nos organizamos socialmente vai depender de uma escolha coletiva. E a pergunta que fica? A pergunta é: por quanto tempo ainda estamos dispostos a acreditar nas promessas do sistema atual, com todas as suas contradições? Ou se estamos prontos para, talvez, enfrentar a realidade de um novo tipo de valor, baseado em princípios completamente diferentes? Lynching. Lynching. Análise inteligente do mercado cripto.